Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas vocês estão assistindo a esse vídeo. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quem Somos Nós para Julgar. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é o Outubro Rosa, mães que se tocam e a importância de um diagnóstico precoce. Nós estamos aqui com uma convidada mega especial, que é a Bárbara Jaques. Bárbara, se apresente pra gente e conte-nos a sua história. Meninas, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vocês que estão me assistindo, meu nome é Bárbara. Eu sou militar, sou casada e sou mãe do Benício, que tem 3 aninhos. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda, ao nosso podcast. Conta pra gente como foi que você descobriu o câncer de mama, de onde veio esse diagnóstico. Conta pra mim a tua história. Bom, eu tenho um histórico familiar, várias pessoas da família. E a minha mãe, ela foi acometida também por câncer de mama bem novinha. E desde muito jovem eu faço exames de rastreio, que são os exames que nós mulheres fazemos, Só que eu comecei a fazer mamografia desde muito cedo, pra acompanhar. Então mesmo os médicos dizendo, mas a mamografia não é muito indicada porque a mama da mulher é muito densa, ainda é o exame mais importante para se diagnosticar câncer de mama. Então, desde muito novinha, eu fazia também a mamografia. E eu descobri, através de um exame de rotina, eu não tinha nódulo, as pessoas até perguntam, você tinha um nódulo? Você sentiu algo diferente no seu corpo? Não. Eu fiz um exame de rotina sem achar que eu tinha alguma coisa, que eu estava cometida por algo. Sempre fui muito saudável. E nesse exame de rotina, eu fiz uma ultrassonografia, que deu que estava tudo bem. Em seguida, eu fiz a mamografia. E na minha mamografia, apareceram microcalcificações, que depois estudando e conversando com os médicos, eu fui entendendo que eram depósitos de cálcio que ficam no tecido da mama, que na maioria das vezes é um sinal benigno, que é um envelhecimento normal da mama, mas ele pode indicar uma pré-lesão, maligna, algo do tipo. E foi o que aconteceu comigo. Então eu descobri muito precocemente esse diagnóstico, fiz todos os exames que precisavam, fui aos especialistas, e a gente fez uma cirurgia alguns meses depois, fiz uso de medicação por alguns anos e fiquei bem, Tive aquele período ali do tratamento, da cirurgia, Uhum. E depois fui melhorando e fiquei bem. E como eu, acompanhei isso de perto, desde o primeiro diagnóstico, muitas vezes eu via a Bárbara falando assim, tô meio cansada de ficar fazendo exames, não aguento mais ficar fazendo exames, ter que tirar sangue de 6 em 6 meses, isso, aquilo. E eu falei bem assim, Bárbara, eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque como você tem um histórico familiar, você tem a oportunidade de descobrir bem antes daquelas pessoas que não fazem exame de rotina, que não conseguem ter esse acompanhamento. Porque tem muitas pessoas que não têm um histórico familiar e falam assim, então tô tranquila, não tenho um histórico familiar, vou fazer exame daqui a 2, 3 anos, não tem esse acompanhamento. E a Bárbara não, ela tem esse privilégio de estar fazendo esse acompanhamento e descobrir no início que é muito melhor, o tratamento é eficaz, tanto que ela tá aí, passou por 2 cânceres de mama e sempre descobriu bem antes, bem precoce mesmo, tratou e graças a Deus está aí, tá bem. A gente tem o exemplo da Preta Gil, que eu acredito que não fazia esse acompanhamento como a Bárbara faz, porque ela não tinha histórico familiar e, enfim, quando ela descobriu já estava, numa fase bem avançada e sabemos assim como foi, Mas quem tem essa oportunidade de fazer esses exames, esse acompanhamento,
quem tem o histórico familiar consegue descobrir bem antes de só quem tem histórico familiar fazer esse acompanhamento, né, Bárbara? Mas sim, todas as mulheres no banho se tocar, e que também não seja uma regra só se tocar, que não sirva só para pessoas que têm um histórico familiar, que todas as mulheres no banho possam se tocar, e que também não seja uma regra só se tocar, porque, como a Bárbara falou, eram microcalcificações que só apareceu por conta da... Não foi ressonância, não. Mamografia. Que só aparece na mamografia. E que ela tem mais domínio de falar isso, né, Bárbara? Sim. Então, qual é o conselho, assim, que você dá, né, para as mulheres conseguirem ter esse diagnóstico precoce? Bom, o diagnóstico precoce é sempre o melhor, né? É sempre bom a gente detectar alguma anormalidade, algo no nosso corpo, sempre no início, né? Aumentam aí as chances de tratamento, tudo é muito melhor, né? Mas não significa que a pessoa também, quando descobre a doença num estágio que está um pouquinho mais avançado, que ela não vá se curar, né? Hoje em dia a medicina, graças a Deus, está muito evoluída, então tem médicos muito bons aí, tem tratamentos muito bons, e eu mesma conheço várias pessoas que estão vivas aí há muitos anos, graças a Deus, e curadas, né? Mas o fato desse histórico familiar, com certeza ele foi um ponto positivo para mim, porque ele me possibilitou ter acesso, por exemplo, a exames como a mamografia, numa idade muito jovem, que são exames que normalmente são mulheres acima dos 40 que fazem. Uhum. Então, eu recomendo, assim, que vocês que estão assistindo, né, façam seus exames de rotina, procurem um médico de confiança, e ele vai indicar para vocês os exames mais adequados, né, para cuidar da saúde de vocês, e vocês sempre estarem ali monitorando para ver se está tudo certo. Como que foi com a sua mãe, né? Me conta um pouco assim, como foi, quantos anos você tinha quando a sua mãe descobriu, e quando você fala assim, é um histórico familiar, o que a gente tem que entender um histórico familiar? É só a minha mãe e minha avó, eu e minha irmã, como que a gente vai chegar numa conclusão e falar assim, tipo, só uma pessoa da minha família teve, ou não, tem vários casos na minha família, entendeu? Como é que a gente chega acender esse alerta? Sim, hoje em dia, a gente lendo, né, a gente tá frequentemente aí acessando a internet e lendo, eu gosto muito de ler pesquisas, né, converso muito com os meus médicos também, então a gente sabe que hoje em dia tem muitos fatores que podem vir a fazer alguém a ter câncer, né? Então, hábitos alimentares, né? Se a pessoa é uma pessoa sedentária, se ela pratica esporte, alguma atividade física, a gente sabe que esporte é algo que é bom para tudo, né? Uhum. Não só para evitar um câncer. Mas tem um fator genético, né? Que normalmente os médicos que me acompanham, né? Eles me explicaram desde a primeira vez que é um padrão que eles vão observando, né? Então, por exemplo, você está com câncer, sua mãe teve, seu pai teve, seus avós, eles vão acompanhando esse padrão familiar para ver se é algo realmente hereditário, genético, né, uhum, que vem acompanhando, ou se realmente é um caso de câncer que surgiu ali por conta de hábito alimentar, como eu falei, sim, né, como foi o caso da Preta Gil, né, uhum, que a Josiane falou, que aparentemente não tinha nenhum caso familiar, né? Sim. Começou por ela. A alimentação hoje em dia, né, ela tá bem diferente, né? Questão de agrotóxicos que estão colocando, né? Tipo, o arroz que a gente come hoje não é o mesmo arroz que a gente comia 50 anos atrás, né? O processo de cultivo dele, né? Uhum. Então, talvez quando você fala assim, essa questão da alimentação, né? Tá vindo com esses disruptivos endócrinos. E aí é isso que pode estar ocasionando, né, que a gente comece a desenvolver esses novos tipos de sim, câncer, né? E sem falar também em outras coisas, né, que a gente acaba comendo, né, que é inevitável. Uhum. Fast food, açúcar. Hoje em dia tudo ensacado, né? Açúcar, né? Tudo que a gente consome praticamente tem açúcar, né? Sim. Do pãozinho de manhã, uhum, ao arroz, né? Sim. Ao macarrão, né? Então, tudo vira açúcar. E o açúcar, a gente sabe, né? Conforme as pesquisas, que é um ingrediente que ele é altamente inflamatório, uhum, do corpo, né? Então, ele pode causar não só câncer, como outras doenças.
os embutidos, né? Os embutidos, por pesquisas que eu já li, eles deveriam estar no mesmo nível de classificação ali, por exemplo, do tabaco, né? Os embutidos, eles deveriam vir escrito assim na embalagem, né? Cancerígeno. Porque realmente é. E as pessoas consomem como se não fosse, né? Então, acho que eu já não vou mais consumir. Porque agora fiquei com medo. Olha, desde quando eu comecei, desde quando eu estudei mais sobre isso, né? Vivi ali com a Bárbara, eu deixei de comer muita coisa, né, velho? Enfim, carne, eu quase não consumo carne. Uma vez ou outra só eu me permito quando tem um churrasco. Sim. Mas não faz parte do meu cardápio no dia a dia. Eu não gosto mais de comer carne. Eu enjoei. Carne vermelha carne ou vermelha. Ah, sim. Aí mudou bastante. é assim, uma vez no alimentação. mês eu vou como um churrasco. Mas enjoei mesmo. Eu parei de comer e não faz mais parte do meu canal, porque eu não gosto mais de comer carne. Estou ficando muito preocupada Todo com dia. esse tema, gente, porque o embutido, eu como embutido, é a carne. Se eu puder comer carne todo dia, eu tô comendo carne. E também parei de comer, deixei de comer os embutidos, né? Não faço questão. Se tiver só peixe pra mim todos os dias, e eu acabo levando a Bárbara também pra esse caminho. E o que é muito bom, né? O Beni também não gosta de carne. Não é chegado. O que me preocupa, porque ele precisa comer carne, né? Agora. Aí eu fico, meu Deus, dou carne ou não dou carne? Mas ele come bastante peixe. Mudando totalmente, sempre fala de filho, né? Frango, mas porque tudo... Né? Ele adora um frango, ele troca qualquer coisa. Por frango. Então, a gente deixou de comer muita coisa assim. Doce, eu nunca fui de doce. Mas a Bárbara sempre foi de doce. E assim, peguei muito no pé dela. Foi. E ela parou mais de comer doce, né? Graças a Deus, assim. Porque... Mas aí você fala, quando você fala assim, o doce, você fala o doce em geral? Em geral. Aquele bolo que a gente faz em casa ou o bolinho que a gente compra pronto do supermercado, que é doces em geral? Olha, eu aprendi uma coisa com a Bárbara com isso. Tudo aquilo que Deus não fez faz mal. Mas o bolo é o que eu tô fazendo. O trigo, gente, foi feito da natureza. Tudo aquilo que Deus não criou não faz parte do seu cardápio. A gente brinca, dieta divina. Agora, tudo que tem na natureza, ou seja, tudo que tem açúcar. Porém, tu pode cortar a cana que Deus fez e coloca no café, que tá tudo certo. Eu tenho pensado assim agora. Esse aqui Deus fez, tá aqui na natureza, então eu vou comer. Mas eu vou comer de uma forma que o humano não mexeu lá, colocou um monte de coisa que faz mal, entendeu? Então a gente precisa priorizar o natural. Dieta divina, né? Foi Deus que deu. O milkshake, tem um milkshake novo, maravilhoso lá, num shopping muito famoso aqui de Manaus. Que é muito maravilhoso. Então, assim, Deus fez? Não, né? Mas assim, não é que a gente também vá, na vida tudo é um equilíbrio, né? Vai radicalizar, né? Não, a gente tem que realmente fazer um equilíbrio das coisas. É o que o médico fala. Não é que você esteja proibida, mas coma com sabedoria, né? Sim, veio assim, na verdade, quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer na família, então acaba que não vai mudar somente a sua vida, né? Muda a sua vida e de todo o seio familiar, né? Porque a conscientização vai passando de um para o outro, né? De mães para filhos, né? E aí tem toda uma mudança de rotina alimentar, né? De exercícios também, né? Sim. Que tem que fazer. Na verdade, o exercício, ele é recomendado sempre, como você falou, né? Só que aí a gente sempre tá priorizando outras coisas na nossa vida, e aí a gente vai sempre deixando para depois a questão do dia a dia corrido. Não, agora eu vou comer aqui um sanduíchezinho porque eu tô muito ocupada, não deu tempo de fazer uma comida. Hoje eu não vou pra academia porque eu tô muito cansada, né? Mas quando a pessoa recebe esse diagnóstico, automaticamente ela começa a ter tempo de fazer sua comida, de fazer seu exercício, né? Então, às vezes, a pessoa precisa de um choque de realidade, de um choque na vida, para ela poder entender e se conscientizar, né, de que ela precisa se cuidar. Sim. E aí acaba que não é só ela. É ela e vai englobando, né, toda a família, como vocês estavam falando. Atividade física, né? E
povo costuma achar que eu sou chata. Mas assim, o meu chata acaba ajudando muito as pessoas. Porque isso é muito importante, né, Bárbara? Você ter alguém que esteja ali do seu lado, incentivando, ajudando. Porque eu lembro que quando a Bárbara teve o primeiro câncer, ela não conseguia comer qualquer coisa, né? Porque o paladar muda por conta da medicação. Então, eu fazia sopa para ela, e eu nem sou de cozinhar. Eu fazia sopa e ela só queria tomar sopa. Aí eu me ferrei. Aí ela só queria tomar sopa todo dia. Aí ela fez uma panela imensa. Aí eu tinha que fazer sopa. um panelão de sopa, porque aí todo mundo da casa também queria comer porque sopa. Porque maravilhosa, a minha família inteira amou a sopa. Então, assim, é importante você ver o que a pessoa quer comer naquele momento, sabe? Pra dar esse suporte, essa ajuda. E porque não é qualquer coisa que ela comer, mas ela precisa se alimentar. Então, essa parte da alimentação, né, Bárbara, que muda por conta dos remédios, muda totalmente o paladar. E aí, a Thay tocou num ponto muito importante dessa questão do diagnóstico familiar, muda totalmente a rotina da família, né? Eu queria muito ter esse entendimento de hoje na época da minha mãe, né? Que você perguntou da minha mãe. Porque não sabia, né? Tudo era muito reduzido, a internet era algo, né? Quase inatingível, assim, né? Tava tudo começando muito. Então, assim, né? Eu não sabia muita coisa que eu sei hoje a respeito disso por estudar, né? E conversar com os médicos. Então, a minha mãe, até então, não tinha diagnóstico familiar, pelo menos eu desconheço. E a minha mãe, eu lembro que ela fazia o autoexame, né? E ela detectou um nódulo na mama, né? Ela tinha mais ou menos 30 anos, né? E aí ela foi ao mastologista. E aí o mastologista falou, olha, você não precisa ficar preocupada, você é muito jovem, você não tem nada. E não precisa você fazer mamografia, nem nada disso, porque você é muito jovem. Mas ela já tinha sentido o nódulo? Ela já tinha sentido e ela já tinha essa consciência que poderia ser algo. Até então ele estava ali, ele não doía, ela detectou no banho, né? Sim. E aí ele falou que ela não precisava se preocupar, que aquilo não era nada, que ela era muito jovem. Que aquilo ali provavelmente, eu lembro que ele deu o nome, né? Displasia mamária. Ele falou, isso é acúmulo de hormônio, eu vou passar um remédio pra você e você vai ficar bem. E eu lembro até hoje o remédio, né? Eu tinha mais ou menos uns 9 anos na época, eu acho, 8, por aí. Esclorovitam Plus, nem sei se esse remédio existe ainda. E ela ficou tomando aquele remédio vários anos. Com a esperança de que o nódulo ia sumir. Ia se desfazer. Algum tempo depois, o nódulo começou a doer. E aí foi quando acendeu aquele alerta. Mas ainda assim, ela achava que realmente era hormônio. O médico disse que era hormônio. E aí, continuamos a ter vida normal. E ela começou a ter outros sintomas, né? Que a gente nunca pensou que fosse por conta do nódulo, né? Ela começou a ter umas dores que vinham aqui do quadril até a perna. E aí, meu pai a levou no fisioterapeuta. E ele disse que era nervo ciático, que estava inflamado. Era até que eu ia falar, é dor característica de nervo ciático. Nervo ciático, assim. É uma dor que vinha aqui da cintura até os pés. E aí, nós fizemos uma viagem pra visitar vários parentes meus, né? De Minas, né? Porque eu sou carioca, mas tem vários parentes em Minas, né? E aí, quando nós voltamos, a gente morava num duplex, quando ela desceu a escada, fez um barulho assim muito alto. Como se tivesse quebrado alguma coisa. E ela não conseguiu sair do lugar. E aí dali meu pai encaminhou ela pro médico, fez na época uma tomografia e ela tinha tido uma fratura no fêmur, né? Então a gente pensa assim, caramba, o fêmur... Descendo a escada. Aí perguntaram, foi uma queda e tal? Não, nada. E aí foi quando a gente descobriu tudo, né? Aquele nódulo era um câncer, né? Era um câncer de mama, era um nódulo primário. Ela já estava com uma outra lesão no joelho, que era uma lesão secundária. E aquela fratura no fêmur, na verdade, era uma metástase óssea, que ela já estava com o esqueleto dela praticamente todo tomado por câncer. E aquilo ali foi o osso do fêmur, que ficou fraco por conta do câncer e se partiu. Então, foi um câncer de mama não diagnosticado, ficou tomando conta do corpo dela, e aí virou um câncer ósseo. Exatamente. Meu Deus. O que chama de metástase, né? Metástase óssea. E aí ela fez todo o tratamento como a maioria das pessoas conhecem, né? Passou por quimioterapia, radioterapia,
Depois ela passou a tomar uma medicação oral, né? Mas assim, o caso dela já era um caso realmente paliativo, né? Já era bem Já era avançado. muito avançado. E assim, ela não tinha mais chances de cura aos olhos da medicina, né? Tá. Não sei se tu vai lembrar por causa da tua idade. De quando ela foi no médico, que ele falou que era um hormônio, até chegar nesse ponto aí, foi um período muito longo ou foi coisa de, sei lá, um ano? Olha, foi até um período um pouco longo. Foi mais ou menos uns 3 anos. Uns 3 anos. Né? Porque eu descobri depois de ter o câncer, né, de ler, que existem vários tipos de câncer de mama, né? Vários tipos de nódulo. Sim. E aí eles fazem um exame que chama histopatológico, né? E imunohistoquímica, que você verifica o tipo do tumor, se ele é agressivo, se ele não é, se ele cresce mais rápido ou não. Então eu acredito que o da minha mãe na época, apesar de ter tido metástase, ele era um tipo que ele demorou mais tempo, né? Então se ela tivesse tido realmente um diagnóstico precoce, eu acredito que hoje ela poderia estar aqui comigo, sabe? Então, ela já se cuidando, já aconteceu isso. Imagina quem não faz, quem não vai a médico. Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu não vou a médico porque eu não quero descobrir, não quero procurar, porque quem procura acha. Eu penso diferente. Eu acho que quem procura realmente acha, mas acha cedo. E tem a oportunidade de começar um tratamento precoce, né? Eu acho que é para isso que a gente tem aí tantos exames e por isso que os médicos estudam tanto. Sim, que é para poder nos ajudar. A medicina evoluiu muito, né? Naquela época. E os acessos também. E os acessos também. A saúde, a informação. E naquela época não tinha tantos recursos assim. Não tinha. Mas hoje tem. Hoje fica muito mais fácil de você ter acesso à saúde. E infelizmente ela veio a falecer. Ela teve uma expectativa de vida. Foi dada a ela uma expectativa de vida de mais ou menos uns 6 meses, né? Isso foi algo assim bem difícil pra gente, pra mim, pro meu irmão que era menor, né? E o meu pai, que hoje não tá mais aqui, mas ele abraçou a gente assim, mais ainda nesse período. E ele explicava, eu lembro que ele desenhava no papel pra gente poder entender com aquela linguagem de criança mesmo, como era. O seu irmão é mais novo ou mais velho? Mais novo. Então, você já tinha o quê? Uns 10 anos, 12 anos? E ele tinha uns 6 anos, mais ou menos. E meu pai, ele desenhava pra nos explicar o que estava acontecendo com aquela linguagem infantil, né? E eu lembro que a gente perguntava, mas pai, ela vai ficar boa? Né? E aí meu pai falava, olha, ela tá melhorando, vamos acreditar, né? Ele sempre muito assim, com muito cuidado. Então foi um período muito difícil que a gente passou durante, ela durou ainda mais ou menos uns 3 anos, né? Mas a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, de hábitos de alimentação, que foi algo que eu mudei desde o primeiro diagnóstico, né? Então assim, tive um primeiro diagnóstico, fiquei curada, graças a Deus. Segui tudo direitinho, os tratamentos, as idas ao médico. E agora, da segunda vez, novamente, tive um diagnóstico precoce. E nem sempre precisa fazer quimioterapia venosa, né? Que fala. Sim, eu não precisei fazer a primeira vez quimioterapia. A primeira vez que a Bárbara teve, você fez oral, não foi? Eu fiz o uso de um remédio, de um medicamento oral. Tem quantos anos a primeira vez? 8 anos. 8 anos. Você começou a fazer os seus exames com quantos anos? Eu comecei a fazer a primeira mamografia aos 23 anos. E é importante lembrar que não foi uma recidiva, né? Não. Foi um outro câncer. Foi um outro câncer. Em 2024, a Bárbara foi diagnosticada com um outro câncer de mama, mas foi na outra mama. Exatamente. Então não foi uma recidiva. Aquele lá tá curado, acabou. Exatamente. E aí o outro também agora. E esse outro precisou fazer quimioterapia venosa, né? Você disse que o primeiro você fez uma cirurgia, né? Fiz. E esse segundo, teve que fazer cirurgia também? Sim. Da primeira vez eu fiz uma cirurgia pra remover aquela área ali da mama, né? Sim. Onde estava acometida pela doença. E aí a gente optou, na época, os médicos acharam que seria ideal a gente fazer o esvaziamento da glândula mamária do outro lado e colocar com uma prótese, né? De silicone. Eu brinco que eu entrei com uma mama
e saí com uma mama mais bonita ainda, Turbinada. né? De silicone. E aí, a gente fez isso da primeira vez. Na segunda vez, eu já tava com prótese de silicone, né? E da segunda vez já foi um nódulo. E é até interessante falar, né? Que da primeira vez eu tive, assim, um impacto, foi muito difícil, né? Aquela coisa, por ter esse histórico familiar, né? Eu falei, caramba, esse filme vai se repetir novamente da minha vida, né? Eu vou fazer o tratamento, não vai dar certo e eu vou morrer. Eu pensava isso. Já começou o pânico porque tinha o Benny bebezinho? Não, na primeira vez ainda não tinha. Ainda não tinha. Foi quanto tempo a primeira vez? Foi há quase 8 anos atrás. Foi 2016. Sim. E aí a Jola me deu assim aquele beliscão assim bem delicado, né? Ela falou assim, nossa, mas você ainda nem começou o tratamento, você já tá derrotada? E aí aquilo meio que mexeu assim, né, comigo. Eu falei, realmente. E aí eu tive aquela virada de chave na semana seguinte. Não, a gente tem que ir no ponto que a gente sabe que vai ser certeiro. A Bárbara, ela é muito vaidosa, ela é muito do tipo, se você falar que ela não vai conseguir, ela vai lá e faz até conseguir. Então eu olhei pra ela e falei assim, você tá sendo fraca, você é fraca. Então aquilo mexeu com o ego dela, assim, de uma forma... Terapia de choque. Que ela pegou, ela levantou com tudo e foi com tudo. Porque eu sabia que ia funcionar falar assim com ela, dessa forma. Então, às vezes, a gente acha assim que a gente tá fazendo mal, a outra pessoa fala, não, nossa, mas por que ela falou assim com ela? Porque a gente conhece o ser humano, né? A gente sabe que vai dar certo. A gente sabe quem tá do nosso lado, né? A gente sabe que vai dar certo dessa forma. E deu certo dessa forma. Deu certo. Ela acordou, porque assim, ela tava se lamentando demais. Aí eu falei, não, tem que dar um basta, ela precisa reagir. E foi num ponto certo e ela reagiu. E agora, da segunda vez, eu não achava, quando eu senti esse nódulo, eu não achava que era câncer. Eu achava que era algo da prótese. Essa prótese já tá há 8 anos, pode ser que esteja precisando ser trocada. Eu acreditava piamente nisso. Tanto que eu fiz os exames, fiz a biópsia, e quando saiu o resultado, que inclusive foi na primeira semana de setembro, foi no dia 4 de setembro do ano passado, eu olhei assim, eu tive aquele choque, que foi pior, eu acho, que da primeira vez. Olhando, da primeira vez foi mais, eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila na hora, assim. E eu tive aquele baque, caramba, de novo, né? Apesar de eu não ter precisado fazer quimioterapia, nem radioterapia, eu fiquei curada com a cirurgia, né? Então eu não tive, assim, uma mudança muito extrema na minha vida. Dessa vez agora não. Dessa vez eu tive que fazer, foram 16 ciclos de quimioterapia, né? Eu tô em tratamento ainda, tô bem, graças a Deus, já operei. Você me falou da mama, a gente retirou a areazinha ali onde tava, né? Fiz a troca da prótese de silicone. E tá tudo bem, colocamos um pouquinho mais de volume, tá tudo bem, graças a Deus. Tô continuando aí com o acompanhamento. Mas foi uma mudança diferente porque o tratamento oncológico, quimioterapia, ele é um tratamento que é doloroso, é difícil, né? Então ele mexe com o nosso físico, com o nosso emocional, com o nosso psicológico. Então o meu médico, ele me disse, olha, você vai fazer a quimioterapia, lá pelo 14º dia, seu cabelo vai cair. E aí, eu tinha um cabelo grande, né? Mas doutor, pode ser que não caia? E aí ele virou pra mim e falou assim, ele é um excelente médico, né? Ele falou, olha, se não cair é porque não tá funcionando. Foi o que ele falou. Então, eu tive que me olhar diferente, tentar me reconhecer, me encontrar de alguma maneira ali no espelho. Quando eu me vi, sem o cabelo e com o cabelo crescendo. Eu falo agora tá imenso. Cabeluda. E não é demagogia, não é nada disso. Você ficou muito mais linda com esse cabelo. Não é não? Esse cabelo ficou hoje muito você lindo. Você está radiante. E todo mundo fala isso, que esse cabelo super combinou com ela, né? Ficou muito estiloso. Minhas amigas falaram, né? Nossa, eu adorei você de cabelo curto. Sim. Porque era algo que eu jamais faria. Sim. Jamais cortaria o cabelo. Pelo menos agora, não era os meus planos, né? Então eu precisei realmente me reconhecer de uma outra forma. E algo que eu aconselho, assim, a quem tá passando por isso, né? Quem de repente teve um diagnóstico agora recente, ou quem já tá durante, é que realmente o nosso psicológico, ele influencia muito no processo, no tratamento. Então, não é fácil, mas a gente tem que tentar encarar da melhor maneira possível, porque nós sempre vamos ter desafios na nossa vida. E o que faz diferente é a maneira como a gente encara esses desafios. Então, eu tentei levar tô tentando levar desde então, nesse tratamento,
da maneira mais leve possível, porque ele já é um tratamento que tem o seu peso. Então, se eu colocar mais peso, vai ficar impossível de carregar, né? Pra mim e pra quem tá comigo. Então, eu tentei levar de maneira leve, mesmo nos dias que eu não tava bem, que eu passava mal, e sabendo que ele tinha uma data pra começar e uma data pra finalizar, né? Nenhuma dificuldade que a gente passa na nossa vida, nenhum desafio é eterno. Ele começa, tem início, meio e fim, né? E o cabelo caiu, fiquei sem cabelo nenhum, agora já tá aqui crescendo, daqui a pouco vai estar enorme. Então é só uma fase, né? Só um problema, uma dificuldade diferente que a gente tá passando, como as outras pessoas também estão passando aí por seus desafios. Eu vi que você falou, no primeiro câncer, você fez tratamento oral, no segundo... Quais são, assim, os tipos de tratamento que tem? Na primeira vez, não era indicado pra mim quimioterapia nem radioterapia, por conta do tipo de câncer que eu tive. Para cada câncer, existe um tratamento? Existe um tratamento. Existe até um tipo de quimioterapia diferente. Sim. Né? Então, da primeira vez, não foi necessário. De acordo com os meus médicos. Eu acredito que seja por cada fase. Como o primeiro eram microcalcificações, era um câncer, mas ele estava ali naquele local que tinha como fazer a retirada e tomar na época, tamoxifeno, né? Eu fiz uso de um bloqueador hormonal, porque o tipo de câncer que eu tive da primeira vez, ele era positivo para hormônio, ou seja, ele crescia com o hormônio. Então, a gente fez uso de um bloqueador hormonal, que era que ele gerou uma menopausa química, né, no meu corpo. Sim. E aí, isso fez com que os meus ovários adormecessem, e aí a minha médica na época explicou, olha, seus ovários podem acordar quando o tratamento terminar, ou não, né? Então, era um protocolo ali de vários anos que eu tive que seguir tomando esse medicamento. E, de fato, eu tive câncer agora na outra mão, mas não tive câncer na primeira. Então, ele foi realmente muito eficaz. O câncer de agora não tem absolutamente nada a ver com o primeiro câncer. Não, com o primeiro não. É como se você nunca tivesse, tipo assim, é uma coisa agora novo, zerado. Foi novo, foi um outro. Não tem esse ali, tive Tanto que esse segundo era tive. palpável. Não. Esse segundo conseguia pegar, né? Era um nódulo, né? Era um nódulo e ele já tava... O primeiro não toca, você tocava no absoluto, só era micro, uma coisa só no exame. Grãozinhos de areia. Grãozinhos de areia. Como se fossem grãozinhos de areia. Depósitos de cálcio, né? Que, como eu disse, na maioria das vezes... né? O primeiro. Na maioria das vezes é benigno. Porque é o envelhecimento da mama, é normal às vezes as mulheres fazerem e terem. Não significa que é um câncer, né? Mas o médico ele vai saber dizer se é uma pré-lesão, algo assim. No segundo diagnóstico, que ela falou que ficou com mais medo, porém, ela reagiu muito melhor do que o primeiro. No segundo, ela mesma foi pra luta sozinha, sabe? E conseguiu ali não desanimar, né, Bárbara? Ela foi, assim, eu achei ela, assim, muito forte. Tipo, porque a gente que convive, a gente também pensa assim, poxa, de novo. Tipo, a gente acaba dando uma fraquejada, sabe? E mentalmente, a gente fica muito, caramba, de novo. E a força diminui. Não vou ser hipócrita em falar que não, mas a força também diminui, você também fica ali com aquele receio e muitas vezes você já não tem mais aquela força da primeira vez, sabe? E eu também ainda estava passando pelo processo de depressão profunda, então foi um ano assim bem desafiador, que a gente precisou parar tudo praticamente, né, Bárbara? Pra gente focar nesse tratamento. E graças a Deus ela tava assim, eu até falo pra ela, nossa, ainda bem que tu tá assim, porque eu não tô. E ela foi com tudo no tratamento dela, fazia tudo direitinho. E para fazer os acompanhamentos. E nesse tratamento, a gente, graças a Deus, conseguiu contar com algumas pessoas, porque os amigos, eles vão embora. As pessoas têm... Eu costumo pensar assim, porque eu prefiro pensar assim, porque todo mundo tem seus desafios, sabe?
E não é porque ele não quer estar ali, é porque ele já está enfrentando também uma barra difícil. Claro que não é todo mundo, né? Tem gente que realmente se afasta porque só quer estar nos momentos bons. Na alegria. Na alegria. Então, mas tem aqueles que se afastam não porque querem se afastar, é porque também estão passando por problemas. A gente não pode ser egoísta de pensar que é só porque não esteve junto. Mas a gente precisa muito exaltar 3 pessoas que nos ajudaram nesse processo de ir e acompanhar, porque como eu falei lá no outro episódio, a nossa rede de apoio é muito limitada. A gente conta com uma pessoa só. E claro que minha mãe veio, deu um suporte, mas assim, também tem a vida dela, já é idosa. E a Rita, a Diana e a Ariel, nossa, assim, elas ajudaram muito a gente, porque eu tinha que ficar com o Beni e elas acompanhavam a Bárbara na quimioterapia. Sim. Graças a Deus eu pude contar com a ajuda delas, que inclusive eu digo que elas tornavam minhas quimioterapias mais leves, né? Porque a gente ria, a gente conversava e quando eu via já tinha acabado ali aquele ciclo. E tive também vários amigos que não podiam estar ali comigo por conta de compromisso, de filho, como é o caso, por exemplo, da Thay, que não estava presente, mas estava sempre me mandando mensagem perguntando como eu estava, se eu estava precisando de algo. Alguns amigos meus daqui de Manaus também, os meus amigos do Rio, meu irmão, né, que está no Rio. Então, é engraçado porque foi um período que algumas pessoas, é como se eu soubesse que eu não ia ficar desamparada. Então, por exemplo, a Thay foi uma dessas, né? Eu sabia que ela ia estar ali comigo de alguma forma. A Ariel já foi eu falo que foi uma grata surpresa, né? Porque eu descobri uma grande amiga ali, uma pessoa que eu não tinha tanto contato assim, né? E a Rita também, que era uma grande amiga. Descobri que gosta de falar tanto quanto você, tanto né? quanto eu. A gente ria muito e era muito legal. E alguns realmente foi uma surpresa, né? Algumas pessoas realmente que eu achei que estariam ali, ou que pelo menos mandariam uma mensagem, porque às vezes a gente precisa só de um oi, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. Mas é como a Jo falou, né? São os desafios de cada um e tá tudo bem, né? Porque tinha dias assim que realmente a gente não tinha com quem contar. Tanto que a gente precisou resgatar amizades antigas. E assim, eu costumo dizer que a Diana foi um anjo, porque a gente teve, ela é minha amiga, né, de anos e anos, mais de 20 anos por aí. Então, mas a gente não tem mais aquela aproximação como antes. Então, a gente teve uma consulta da Bárbara que a gente encontrou com ela. Foi. E a gente voltou ali criar aquele laço, né? E teve um dia que eu me vi sem ninguém, assim. Aí eu falei bem assim, vou falar com a Diana. Deus me deu essa luz, sabe? E eu mandei mensagem pra Diana e ela, na hora, ela falou, não, amiga, eu vou sim e tal. E ela não tinha uma amizade com a Bárbara. Ela conhecia. E elas desenvolveram essa amizade. Então, desse episódio ruim, né? A gente acabou que ela ganhou uma amiga. E se transformou em algo muito bom. Porque ela fazia a Bárbara rir. E ela esteve ali com a gente várias sessões. Porque foram várias sessões, né, Bárbara? Foram o quê? 16? Eu digo que, nossa, parecia que não tinha fim, né? Foram 16 ciclos quase que intermináveis. Então, uma coisa que eu falo assim, não se desespere, porque a gente que tem Deus, todo mundo que tem Deus, vai ser bem amparado, porque Deus vai mostrar as pessoas certas, sabe? Deus vai mandar anjos que ajudem, e você vai passar por esse processo e vai sair bem mais forte, mais resiliente. A Bárbara tá aqui contando a história e passou aí pelo 2º câncer, né? E ela tá bem, graças a Deus, assim. E o tratamento da 2ª vez foi muito mais tranquilo, né, Bárbara? E continuo citando Deus, porque Ele preparou todo o caminho, o antes, o durante e o depois. E a gente conseguiu passar por esse processo com mais leveza, né? Eu digo que eu tive mais força dessa vez, porque dessa vez eu tinha mais um motivo, né? Que é o Beni, né? Então o Beni, quando eu achava que eu não ia mais conseguir, eu tive dias assim, que eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu não ia conseguir passar da primeira quimioterapia, né? Porque eu passei muito mal. E eu falei, nossa, se todas forem assim, eu não vou conseguir chegar nem na metade, né? E quando eu olhava pra ele,
eu falava assim, bom, eu não tenho opção, né? A minha opção é me tratar e me tratar, né? Com foco em me curar. E como ele me via saindo muito pra médica, a gente explicava pra ele, ele falava, mãe Bárbara, onde você vai? Filho, mamãe vai ao médico. Lembra que a minha mãe tá se cuidando pra poder ficar boa pra você? E aí ele falava pra mim assim, mas você não precisa, mãe Bárbara. Isso é algo assim que eu sempre me emociono, né? Você não precisa, mãe Bárbara, você já tá curada. Jesus curou você. Jesus curou você. E ele, sim, foi o primeiro a falar isso pra mim. Ele já sabia da cura antes de todo mundo. Antes de tudo. E quando eu pensava em fraquejar, que eu falava assim, meu Deus, me dá forças pra eu poder seguir adiante com esse tratamento. E aí ele vinha e me dava. Então, isso fez, né? Vocês que são mães que estão assistindo sabem, né? Como a gente pega ali nos filhos da gente, né? A força, uma força que a gente nem imaginava que a gente tivesse, né? E eles tão pequenininhos ali, passam isso pra gente, né? Acreditam mais do que a gente, né? A fé é fundamental. Uma dica que eu dou, assim, é sempre alimentar a fé. Alimentar, fazer oração e estar ali sempre fazendo esse movimento, né? Como é que fala? Essa corrente, né? Falei no início e esqueci agora. Essa corrente, né? Alimentando sua fé. E tá ali sempre alimentando a sua fé. Eu lembro que a gente fazia a oração, eu e o Beni, né, B? Vamos fazer a oração. A gente botava a mãozinha assim e fazia a oração para Jesus curar, para Deus curar. E como a gente ficava nessa prática de alimentar a fé, eu acredito que tive esse discernimento, né, do suco da imunidade, né, Bê? Sim. Que ajudou muito, muito, muito. Meu Deus, como eu sou grata por esse discernimento, porque a Bárbara estava super triste, frustrada, que não ia conseguir fazer a próxima sessão, porque os exames deram baixos, deram incompatíveis, não ia conseguir fazer. E eu, dirigindo, tive aquela coisa assim, para no mercado, comprar isso, isso, aquilo. E eu sempre fui muito de ouvir a minha intuição, porque eu acredito muito que é o Espírito Santo me mandando essas mensagens, né? Deus falando comigo. E eu parei no mercado e comprei, que depois, quem quiser, né, que estiver passando por esse tratamento, pode me mandar uma mensagem no meu direct que eu vou mandar essa receita, porque eu criei a receita do suco da imunidade, né, Bárbara? E ela vai contar pra vocês dessa experiência que foi muito boa, que serve pra muitas pessoas que estão passando por esse processo, porque assim, foi algo surreal, né? Que o exame tava muito baixinho e quando eu fiz esse suco, que ela fez o exame, ele subiu assim, consideravelmente, né? Fala, Bárbara, você, dessa experiência. A gente quando começa um tratamento quimioterápico, a gente sabe que tem a data de começar e de terminar, né? Mas é muito comum durante os ciclos de você às vezes pular, porque a imunidade realmente fica muito baixa por conta dos tratamentos, né? O tratamento ele tá ali matando, entre aspas, eliminando tanto as células ruins quanto as boas também. Então, eu tava indo assim muito bem, sem pular nenhuma etapa, e as enfermeiras até falavam, olha, isso é muito bom, porque isso é difícil de acontecer, né? Mas se acontecer tá tudo bem, não esmoreça. E aí, eu fazia sempre às quartas-feiras um hemograma com alguns itens ali específicos, para na quinta-feira saber se a quimioterapia estaria liberada ou não. E aí eu fiquei muito triste quando saiu o resultado. E tava assim, gente, muito baixo mesmo. Era, por exemplo, um item lá, o mínimo para fazer a quimioterapia era, por exemplo, ele ia de 1 a 10 mil. E tava, por exemplo, 3 mil só, né? E o outro, o máximo, que era de 1 a 5 mil, o meu tava 900 e pouco. Eu tinha que estar pelo menos 1.500. Era muito baixo. E aí a enfermeira falou, não fica triste, se alimenta direitinho, durma bem, que na semana seguinte vai dar tudo certo. Mas eu tava assim bem frustrada. E aí ela chegou com esse material e aí que são coisas naturais, não tem nada demais, não tem nenhuma contraindicação pra ninguém tomar. É Deus que fez. Deus. Veio da natureza. Da natureza, tudo da natureza. O Beni foi com ela pra cozinha pra preparar pra mim.
E eu tomei assim, com muita fé, né? A mesma fé que eu tive antes na minha vida, durante, tomei com muita fé. E aí eu tomava um copo de manhã e um copo à noite, como se fosse um suco normal. E eu fiz isso da quarta-feira, quando saiu o resultado desse exame, até a quarta da semana seguinte. E eu fui fazer, assim, muito ansiosa, né, esse exame. Meu Deus, será que vai estar bom? E aí, pra vocês terem ideia, esse primeiro que tava 3.000, ele foi pra 8.000, né? E o outro, que tava 900 e pouco, ele subiu pra quase o limite de 5.000. Foi 4.000 e pouco, assim. E quando eu mandei pras minhas enfermeiras, elas ficaram assim, meu Deus, o que você fez? Que normalmente aumenta um pouquinho, mas não tanto assim, tão rápido, né? Menos de uma semana. E eu fiquei fazendo uso desse suco durante todo o meu tratamento. E eu nunca mais, durante esse período, fiquei sem fazer nenhum ciclo de quimioterapia, né? A imunidade não caiu mais. Se você perde a quimioterapia dessa semana, como você falou, o tratamento tem dia para começar e para terminar. Se você perde dessa semana, você não consegue esticar a semana? Tipo, perdeu aquela semana e vai ficar com uma sessão a menos? Não, na verdade, você vai ficar com uma sessão a mais. Na verdade, o teu tratamento, ele termina depois. Não então naquela semana. Você só vai repor. Ah, tá. Não, sei que fosse assim, tipo, tu tem que fazer de 1 a 30, mas aí tu faltou, então tu não tem como fazer dia 31. Não. Tem como passar. E aí, isso que é o ruim pra gente que tá fazendo tratamento, que a gente fala, caramba, era dia 1º, agora é só dia 10. Sim. É mais uma semana, né? Eu sempre postava assim nos meus stories, né? Mais um, menos um, né? Mais uma que tá dando certo, menos uma pra fazer. Então, era frustrante, assim, quando acontecia isso. E eu tive colegas lá fazendo tratamento que às vezes eu não via no dia que eu tava. E eu já imaginava que era isso. Que era a imunidade e tudo mais. Então, é isso. O tratamento ele acaba se estendendo um pouquinho mais, mas você vai ter que cumprir aquela quantidade de ciclos que o seu médico, né, que tá fazendo acompanhamento, montou no cronograma de tratamento para você. E, Bárbara, eu gostaria muito que você falasse sobre aquele exame. Eu acredito que seja da genética, você vai explicar melhor. Que nem toda mulher que tem histórico familiar pode ficar fazendo exames com radiação. É alguma coisa assim que você explicou uma vez, que você domina mais do assunto, né? E eu gostaria muito que você passasse para as mulheres, porque eu acho assim fundamental elas saberem disso, porque muita gente não sabe. Eu não sabia, com quem eu converso não sabe, nem sei do que não você tem tá noção. falando. Então, assim, eu julgo muito importante você falar desse assunto. Sim. Bom, eu falei para vocês do exame, né, da mamografia, que é o exame mais indicado para fazer a detecção precoce, né? Mas a mamografia, ela tem um tipo de radiação, né? Eu não vou explicar agora exatamente o que é, porque eu não sou especialista, né? Mas eu sei, por estudar e por ler e conversar com os médicos, que ela tem um tipo de radiação. Então, mutação genética, né? Muitas vezes, várias pessoas da família têm câncer por conta de alguma mutação em algum gene. E o que é isso? É algo que dá uma predisposição maior àquela pessoa de desenvolver câncer. É o que eu sempre falo. Ter essa mutação, né, as pessoas que descobrem, não é uma sentença. É apenas uma forma de você, de repente, fazer outros tipos de exames para poder detectar mais rapidamente, mais precocemente, alguma normalidade assim que você venha ter, um câncer, algo do tipo. Então, são exames muito caros, né? Então, são vários genes que a gente tem no corpo, né? Eu não vou especificar para vocês quais são, né? Como eu falei, porque eu não sou médica. Mas eu sei que tem vários. Até aquela atriz famosa, Angelina Jolie, ela fez, né, o BRCA1, o BRCA2, tem o TP53 também, que eu acredito que seja isso que você tá falando. Sim. Que o TP53, eu estudei sobre ele, que ele é um gene que dificulta que o seu DNA, né, como se o seu DNA ele não conseguisse fazer a reparação das células que foram danificadas. Então aquela célula ela fica meio esquisita e ela pode vir a sofrer algo ali e se tornar um câncer, né? E aí esse TP53 ele desenvolve a síndrome de Li-Fraumeni, né? Essa síndrome é uma predisposição genética que eu estudei, que a pessoa pode vir a ter
vários cânceres na vida, ou não. É como eu disse, não é, meu médico me explicou, né? Ele explicou que essas mutações genéticas não são sentenças, Sim. né? Quando as pessoas descobrem. E aí eu fiz também por praxe, né? Como todas as pessoas que têm o diagnóstico fazem. E quem tem essa síndrome, né? As pessoas que descobrem essa síndrome, eu estudei que elas não podem fazer exames que tenham radiação. Porque elas podem vir a causar um câncer novo em alguém. Então, não seria indicado para quem tem isso, por exemplo, fazer mamografia depois que descobre. Seria ressonância. Enfim, cada caso é um caso, né? Converse e aí com o seu médico, vai indicar. Faça os exames de rotina. Se você se toca, se suspeita de algo, procure seu médico. Em outro momento, eu vou falar de proteção de renda para vocês, porque por que eu falei disso agora? Eu trabalho com isso e muitas mulheres não têm acesso à saúde, não têm condições financeiras, mas existe uma proteção de doenças graves que você, se for diagnosticado, você recebe um valor que você pode usar para o seu tratamento, para ter um tratamento de qualidade. Então, como eu trabalho com isso, você também pode mandar mensagem para mim, que eu te explico melhor. Mas assim, não tem como deixar de se cuidar hoje. Hoje a gente tem vários acessos, várias formas, né, de ter acesso a um tratamento adequado. Então, se você tiver dúvidas, se você quiser mais orientações da Bárbara, que já passou por isso, você pode procurar ela. Se você quer saber sobre proteção de renda, sobre esse valor que é disponibilizado como benefício para quem recebe um diagnóstico de câncer, você pode me mandar uma mensagem que eu tiro todas as suas dúvidas, mas não deixe de se cuidar, não deixe de fazer os exames de rotina, fazer os exames que precisam ser feitos, porque quanto antes você descobrir, muito mais fácil de obter a cura, tá bom? Temos um exemplo aqui, a Bárbara está bem, então Outubro Rosa é essa conscientização que a gente leva para vocês. E eu venho aqui falar uma coisa também muito, muito legal para vocês, né? Existe uma pesquisa feita pelo Breast Cancer Research Foundation. Meu inglês, hein? E essa pesquisa feita por esse instituto foi feita, né, uma análise, né, com uma quantidade de pessoas, né, e que as mulheres que amamentam, elas conseguem diminuir as probabilidades, as chances de desenvolver câncer de mama, né? E aí eles têm aqui, após avaliar, né, os dados, os pesquisadores concluíram que mulheres que amamentaram tinham 11% menos probabilidade de desenvolver um câncer de mama, né? Esse benefício, ele aumenta para 28% entre mulheres que amamentaram por 12 meses ou mais. Então, quanto mais tempo você amamentar, você consegue reduzir mais ainda o risco de desenvolver câncer de mama, né? E isso daí também vale, né, para incentivar a questão da amamentação, que é importante para todo mundo, né? Nós vamos ter talvez a gente tenha um episódio sobre essa questão da amamentação, da importância da amamentação. Mas hoje, que a gente está aqui nessa questão do Outubro Rosa, que a gente veio trazer essa conscientização para vocês da necessidade, da importância dos exames, da descoberta precoce, né, do câncer. E aí eu trago também esse dado que ele, na verdade, ele vem de uma maneira para dar uma melhorada, assim, um ânimo, né, na nossa vida, porque nós que somos mães, que amamentamos, muitas vezes o início da nossa amamentação, ele é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa que posso te falar, o início da minha amamentação, nas 2 gestações, foi muito difícil, né? E eu já sabia desse benefício do amamentar, eu já sabia que isso seria benéfico tanto para ele quanto para mim, para minha própria vida, né? Então, quanto mais tempo você conseguir amamentar, quanto mais tempo eu conseguir amamentar, eu vou estar aumentando as chances, né, de eu ter, eu na verdade vou estar diminuindo as chances de eu desenvolver um câncer de mama. E chegamos ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Bárbara, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço vocês. Isso vai ajudar muitas mulheres, né, a tirarem dúvidas,
Tayane, foi muito bom, né? A gente conseguir passar isso Conseguir entender, né, para as pessoas e conseguir entender também pra gente, né? Pra mim, pra você, que somos mulheres, e conseguir ajudar as outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês procurem seus médicos, façam os exames. E aqui eu deixo espaço para Bárbara, que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês quiserem bater um papo com ela vai passar o contato dela. Quem quiser mandar mensagem pra mim, quiser perguntar qualquer coisa, fique à vontade. Pode usar o meu Instagram pessoal, né? Que é o @bejaques. E tem também o @do Alquimista Store, né? Que eu também sou perfumista já há mais de 10 anos aí. E é bem legal. Então podem mandar mensagem um no ou no outro, que vai ser um prazer falar com vocês. Comenta aqui embaixo se você conhece algum caso de câncer de alguém, ou até mesmo se você já teve um caso de câncer na sua família. Conta aqui pra gente, que a gente vai ficar, né? A gente vai ler tudo que vocês contarem pra gente. Pode ser nos comentários, pode ser no nosso inbox também, pode ser no link da descrição do vídeo, que tem pra você contar a sua história. Se você quiser que a gente leia num outro episódio aqui também, pode falar pra gente, porque todos esses casos, todas essas histórias de vitória, de superação, de cura, elas são sempre muito importantes ser passadas pra todo mundo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar? Pode. E Diário da Capital.